Olá, já está começando o Direito Sem Fronteiras. O contrabando é um crime comum que desafia as forças de segurança ao redor de todo o mundo, que ameaça a economia dos países, desrespeita a integridade dos respectivos territórios e mantém o fornecimento de matéria ilícita a organizações criminosas. A circulação de diversos tipos de mercadorias de forma ilegal entre as nações se reinventa permanentemente, se tornando uma enorme dor de cabeça às autoridades responsáveis pelo combate a essa prática. Esse é o tema do Direito Sem Fronteiras desta semana. Para discutir o assunto, eu recebo aqui nos estúdios da TV Justiça o coordenador de Fiscalização e Repressão Aduaneira da Coordenação Geral de Administração Aduaneira da Receita Federal, Murilo José Perini da Silva Braga, e o especialista em Direito do Comércio Internacional, Robson de Moura Fernandes. Eu agradeço a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça e, como sempre, antes nós vamos começar assistindo a uma reportagem sobre o tema da semana. Armas, munições, produtos eletrônicos, têxteis e muitos outros. Mercadorias proibidas de circular livremente entre os países e que estão na mira da fiscalização nacional e internacional para impedir o transporte e comercialização ilegal do chamado contrabando. No Brasil, Polícia Federal, Receita Federal e até as Forças Armadas são acionadas permanentemente nas fronteiras. No caso do Brasil, por exemplo, são cerca de 16 mil quilômetros de limites terrestres e uma orla marítima de mais de 7.300 quilômetros. Algumas rotas de contrabando do Paraguai para o Brasil são bem conhecidas, de Pedro Juan Cabaleiro para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, de Salto del Guaíra até Guaíra, no Brasil. Uma das mais conhecidas é a Ponte da Amizade, entre Ciudad del Leste e Foz do Iguaçu. Os portos de Santos, em São Paulo, do Rio de Janeiro e de Paranaguá, no Paraná, também são rotas de produtos contrabandeados. Outra dificuldade enfrentada pelas autoridades é impedir que o Brasil seja usado como rota de distribuição de contrabando para outros países. É que, pela legislação, as mercadorias que chegam aos nossos portos e aeroportos e que têm como destino uma outra nação não podem ser fiscalizadas pelas autoridades brasileiras. Somente a documentação é checada. Segundo dados da Receita Federal, no ano passado foram apreendidos mais de R$ 1,5 bilhão em mercadorias contrabandeadas ou frutos de fraude. Foram destruídas 5.500 toneladas de CDs, DVDs, cigarros, entre outros produtos. A preocupação das autoridades em todo o mundo é impedir que a entrada de contrabando em seus mercados cause prejuízos a empresas e economia nacionais e o crescimento do crime organizado. São toneladas de mercadorias que cruzam essas fronteiras que nós acabamos de ver na nossa reportagem e as fronteiras entre os países em todo o mundo. Mas há pontos específicos, há situações específicas para cada uma dessas mercadorias. Então, nós temos contrabando, descaminho. Quais são as diferenças entre o que pode ser aplicado do ponto de vista de legislação em relação a essas mercadorias? Quando é contrabando, quando é descaminho, quando é tráfico? Há o descaminho, onde a entrada e saída de mercadorias sem o pagamento dos tributos necessários, sempre que passe pelo trânsito burocrático tributário, e talvez o contrabando, que estaria aí no meio termo, que envolva questões, produtos piratas, falsificados, que estaria numa gama maior de ilícitos penais, abarcados tanto pelo Código Penal, como também por outras leis esparsas. Há questões complexas envolvidas. Por exemplo, um turista, uma pessoa que seja caracterizada como turista, que passe com uma determinada mercadoria, pode não ser um determinado problema. A quantia que se verifica que aquilo está passando para uma comercialização, por exemplo, aí você já pode ter uma situação mais complicada. Contrabando é a entrada, a saída, a circulação de mercadorias proibidas no país. E o descaminho é a entrada, saída ou circulação de mercadorias que são permitidas, mas que, por algum motivo, fogem dos trâmites burocráticos e aduaneiros e tributários, do pagamento dos tributos. A questão do tráfico, tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas, ela tem toda uma
uma tipificação específica. É um problema muito sério do ponto de vista não apenas da Receita, mas de todas as instituições públicas que lidam exatamente com essa questão da passagem de pessoas e mercadorias nas fronteiras de todos os países. É um problema estrutural muito sério, que é constantemente enfrentado. Sim, é verdade. A atividade de fiscalização das fronteiras, dos portos e aeroportos é um desafio enorme para a Receita Federal. A Receita Federal tem uma operação que é a Operação Fronteira Blindada. Essa operação, ela inclui todas as atividades de controle aduaneiro, né? E aí inclui questão de bens de viajantes, bens e veículos de viajantes, controle de remessas expressas e postais, fiscalização no custo do despacho aduaneiro de importação e de exportação e também as ações de vigilância e repressão. As ações de vigilância e repressão muito focadas no universo não declarado, naquilo que foge ou que tenta burlar os controles aduaneiros. E é um desafio enorme, né? A gente lida com uma série de questões muito específicas e a gente precisa realmente estar preparado para enfrentá-las. No ano passado, por exemplo, a Receita Federal fez quase 3.000 operações de repressão. Também tivemos ações de vigilância. A ação de vigilância ela é contínua. Ela ocorre durante todo o período. Ela, na verdade, tem um foco maior em impedir, de prevenção, de monitoramento das fronteiras, dos portos, dos aeroportos brasileiros. Para ter uma ideia, no ano passado, a Receita Federal apreendeu 1 bilhão e 600 milhões de reais em mercadorias contrabandeadas, que é um número que a gente considera significativo. Existe um cabedal internacional, do ponto de vista internacional, de legislações que todos os países tendem a acompanhar no sentido de se regulamentar esse processo de fiscalização das fronteiras? Existem distintas normas para distintos casos, né? A parte de drogas, obviamente, que são reprimidas por, em geral, leis nacionais. As questões sanitárias, que envolvem o comércio de produtos alimentícios, bebidas, existe também todo um arcabouço jurídico dentro da Organização Mundial do Comércio, com leis específicas sobre questões sanitárias e fitossanitárias. E também há questões de facilitação de comércio, onde envolve também leis sobre práticas aduanas, onde estariam regulamentados como deveriam ser essas inspeções, as certificações de produtos para que possam entrar e sair de determinados países. O Dr. Robson abordou uma questão específica, que é a questão fitossanitária. Quando determinadas mercadorias, por exemplo, geralmente alimentos in natura, qual o limite entre o que é fitossanitário e quando se refere a alimentos, a questão de comércio propriamente dita? Há uma diferenciação que é feita? A questão de alimentos, ela envolve tanto a questão de leis sanitárias como de fitossanitários. Fito mais ligados a plantas e sanitários mais ligados à segurança alimentar dos alimentos. Nesse caso, a Organização Mundial do Comércio, existe um acordo específico, o Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, que determina quais são os níveis de exigências máximos que os países podem impor nas suas leis internas, nacionais. Obviamente que há casos onde é um turista que viaja, por exemplo, para a Europa, comprando queijos, vinhos ou outros alimentos, também para a Argentina, no caso de doces de leite, e há, obviamente, a importação feita pelos grandes distribuidores, onde são operações comerciais. Em ambos os casos, para cada produto, existe uma regulamentação e requisitos específicos que deverão ser respeitados na hora de trazer esse produto para o país. Nas fronteiras brasileiras, existe, juntamente com a Receita Federal, com as aduanas, também outros órgãos de fiscalização, como o caso da Anvisa, que regulamenta a entrada de alimentos no país. Há situações bastante específicas e que ficam exatamente a cargo da própria Receita Federal, que é a fiscalização de produtos em grande quantidade, por exemplo, nos portos brasileiros, ou mesmo nos aeroportos, nos aviões de carga. É uma atuação específica que tem parâmetros específicos do ponto de vista da fiscalização? Sim, a Receita Federal ela atua na questão do controle aduaneiro. Controle aduaneiro, você fala de controle de bens de viajantes, de bagagem, e você fala também da carga, do trânsito de mercadorias. Para cada área, nós temos uma forma de atuar. Portos, aeroportos e pontos de fronteira e também recintos alfandegados internos
na zona secundária, através da gestão de risco aduaneiro, que é uma ferramenta que nós utilizamos exatamente para saber o momento da fiscalização, a forma da fiscalização, o foco da fiscalização. A fiscalização pode ter o foco na mercadoria, pode ter o foco na operação comercial, pode ter o foco no próprio importador. Eu creio que existe necessidade de um acompanhamento constante, com o perdão da brincadeira, da criatividade que existe por parte das pessoas que tentam burlar a legislação. É o que eu vou lhe perguntar justamente na continuação do nosso programa. Nós voltamos com o tema logo depois do intervalo, portanto, aqui no Direito Sem Fronteiras, na TV Justiça. Será realizado nos dias 16 e 17 de abril, em São Paulo, o 7º Congresso Brasileiro de Direito Social, Direito do Trabalho e da Seguridade Social. Os temas abordados nas palestras serão sobre direito do trabalho e crise econômica, boa-fé na negociação coletiva, reforma da Previdência, terceirização e dano moral. Informações podem ser obtidas no site institutocesarinojunior.org.br. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. No programa desta semana estamos conversando sobre contrabando. Nós usamos alguns exemplos no primeiro bloco, basicamente falando inclusive em relação até à própria situação dos turistas. Eventualmente no meio dos passageiros existem contrabandistas mesmo tentando passar com determinada mercadoria que ela está sendo considerada proibida. Eu lhe perguntaria a respeito da criatividade dos contrabandistas para a passagem de mercadorias pelas fronteiras. É um desafio específico do ponto de vista da Receita e dos órgãos fiscalizadores, como eles passam essas mercadorias? Sim, é um desafio enorme, né? Porque se trata de identificar perfil dos contrabandistas, se trata de identificar as possíveis rotas e, eventualmente, as mercadorias que estão passando por cada uma dessas rotas. Então, é um desafio grande, que é um trabalho de análise de risco, um trabalho de gestão, um trabalho de pesquisa e investigação muito forte que a Receita Federal faz e corre atrás. Agora, efetivamente, as organizações criminosas, elas são muito fortes e elas não têm fronteira, né? Elas estão de país para país e isso dá uma força grande para elas de atuação. E a Receita Federal busca, em parceria com outros órgãos nacionais, com a Polícia Federal, as polícias em geral e as Forças Armadas, tenta buscar formas mais adequadas de coibir essas ações criminosas. Basta, na verdade, ir a diversos lugares, os próprios camelôs, em qualquer cidade brasileira, nós temos aquela grande quantidade de material que é disponibilizado, como nós vimos na reportagem da Patrícia Falbusch. Que mal isso causa para a economia de uma nação, para a economia de um país? Existem vários prejuízos ao país. Primeira coisa que você pode imaginar, a questão tributária. Impostos que são sonegados. Depois você pega evasão de divisas, saída de divisas do país. Você pode pensar também em desestímulo a investimento no país de empresas que de alguma forma se sentem ameaçadas pelo contrabando de caminho e que, se forem investir no país, podem eventualmente ter prejuízos. Você pode falar também de prejuízos à agricultura e à pecuária do país, pela entrada de produtos que possam, de alguma forma, causar danos a esses setores. Podemos falar de desemprego na economia formal, podemos falar de estímulo ao crime organizado, né? Se são organizações criminosas que trabalham com contrabando, com certeza há um estímulo no crime, né? Na violência do país. Fora o próprio prejuízo que tem também o consumidor. Ao comprar brinquedos que são contrabandeados, ou óculos de sol, ou vários outros produtos que eventualmente entrem por contrabando, e eles podem estar correndo risco de saúde, riscos de diversos tipos ao adquirir esses produtos. Então, não apenas para a economia do país, mas até para a própria sociedade como um todo, o risco é elevadíssimo. Também há a questão de políticas de saúde, todo o impacto que há, né, com os produtos que não foram certificados, que não cumpriram com requisitos de segurança, que são vendidos a consumidores que estão, então, consumindo produtos nocivos à sua saúde. Nós vimos também na reportagem uma série de produtos especificamente que são, até no imaginário popular,
parte exatamente desse processo de passagem de mercadorias ilícitas, incluindo armas. No caso, as armas, elas têm uma legislação específica junto com as drogas. É considerado como não só como contrabando, num termo mais genérico, mas especificamente como tráfico. O tráfico de entorpecentes, de drogas, é até considerado um crime equiparado ao crime hediondo. Né? E também o tráfico internacional de armas e munições, há uma legislação específica cuidando da tipificação desse crime, da prática de toda importação e exportação de armas que não sejam feitas pelos meios oficiais, através de um desembaraço aduaneiro, com a licença do Exército e as demais licenças necessárias. Há muitas situações que se cria um problema até nas próprias fronteiras entre os países, produtos que dentro de um determinado país são considerados lícitos e no outro país são considerados ilícitos? Mercadorias que passam pelas fronteiras terrestres, mais especificamente, e que são feitas através de importadores ou exportadores já com empresas, é muito difícil isso acontecer. Isso pode acontecer eventualmente para turistas, pessoas que não têm o conhecimento da legislação e que acabam trazendo um produto que não pode ser trazido para o país. Então, isso pode acontecer, sim. O que acontece quando há uma situação como essa, seja um turista, seja um empresário ou um lote de importação e exportação com finalidade comercial e se verifica que aquele produto ele não caracteriza tráfico, como no caso de armas ou entorpecentes, mas ele é um produto que ele não poderia entrar? Ou, no caso do ponto de vista do empresário, ele pode ser submetido a uma penalidade? Sim, sim. Se ele traz uma mercadoria, independentemente se é tráfico de drogas ou contrabando. Se for contrabando, ele está sujeito, sim, às penalidades. Perdimento de mercadoria, eventualmente reclusão de 1 a 4 anos para contrabando e para drogas de 5 a 15 e armas de 4 a 8, né, de reclusão. Agora, por exemplo, se eu passar a fronteira com o queijo, não é a mesma coisa, eu não vou ser preso. Não se trata de uma mercadoria proibida, né? Então, na verdade, a mercadoria vai ser apreendida nesse caso. Nesse caso, seria perda de perdimento. É importante ressaltar que todos os países são soberanos a impor quais produtos podem ou não entrar e as formas que eles deverão entrar em seus territórios. Por isso, toda pessoa, todo agente comercial ou indivíduo que deseja importar um produto ao país, que consulte a legislação sobre as licenças necessárias, se há necessidade de licença de importação, se não há, quais são os prazos para requerimento, para que não possa ser pego em alguma desconformidade com a legislação vigente. O site da Receita Federal tem orientações muito importantes para os turistas que pretendem ir para o exterior e também informações para importadores e exportadores, né? E quaisquer outras informações podem ser conseguidas nas unidades da Receita Federal. Para que evite esse tipo de problema. Esse é um ponto importante. Toda pessoa, especificamente agora estamos falando de mercadorias, alguém que quer trabalhar com essa perspectiva de importação e exportação, ela tem de se informar, estar bem informada, para que ela não incorra em dores de cabeça, eventualmente até uma punição mais forte. A Receita Federal é uma fonte, portanto, primordial desse ponto de vista. Que outras fontes nós poderíamos ter nesse sentido? No total, existem 34 órgãos anuentes que podem aprovar determinados produtos a ingressarem no país, a serem importados no país. Cada produto, como nós sabemos, possui características distintas e, portanto, requisitos diferenciados e da necessidade de uma legislação específica para cada tipo de produto, para que estejam de acordo com a segurança interna. Obviamente que no Brasil, por essa pleiade de grande diversidade de órgãos anuentes, acaba gerando um pouco mais de desconhecimento por parte de vários agentes no mercado sobre as necessidades de licença de importação. Por isso, também da necessidade de consultar um advogado ou um especialista em comércio exterior para se certificar de que aquele produto pode, sim, ser importado para o Brasil. Um sacoleiro é um contrabandista? Muita gente tem uma visão de que o sacoleiro é uma pessoa humilde que vai lá e vai apenas complementar a sua renda ou vai trazer apenas um produto para venda ou para ele mesmo, sem grandes danos. Mas a experiência que nós temos é que a maior parte deles, hoje, presta serviço para organizações criminosas. Hoje em dia, a maior parte do contrabando que ocorre no país é feito por organizações criminosas. E organizações criminosas que atuam em várias áreas. Se elas atuam no contrabando de cigarro,
atuam em armas, atuam no tráfico de drogas, e aí eles pegam essas pessoas, né, em geral pessoas humildes, que são buscadas em comunidades pobres das grandes cidades, oferecem dinheiro fácil para que eles possam fazer esse trabalho, digamos, trabalho sujo. E aí acaba que elas muitas vezes sofrem as consequências desse tipo de aceitar fazer esse tipo de crime. Quando é que fica caracterizado que uma determinada pessoa que está com uma certa quantidade de mercadorias, ela não pode ser classificada como contrabandista e quando sim ela efetivamente está com uma caracterização, ela vai ter de responder perante a justiça? A questão não seria nem tanto de volume. O artigo 334 do Código Penal abarca tanto a questão do contrabando como do descaminho, né? Então, excluídos aí a questão do tráfico internacional de drogas, entorpecentes, armas, munições explosivos, fauna silvestre. O descaminho é a importação de produtos lícitos, produtos permitidos, mas que não passaram pelo trâmite administrativos necessários, que seria, no caso, a declaração de importação e o desembaraço aduaneiro. O contrabando, nós estaríamos tratando mais da questão do produto ilícito, né? Um produto que não só não deixou de pagar os tributos, mas que também não tem autorização para entrar no mercado brasileiro. As brechas, os conhecimentos, os meandros para a prática de um desses crimes, obviamente, facilita um conhecimento para a prática dos demais crimes. Então, acho que é importante distinguirmos a pessoa que pratica o descaminho, que exerce aí um crime sim tipificado no Código Penal, mas só de, talvez, sonegação fiscal, né, tal, e um crime de contrabando de armas e drogas, que é um crime muito mais grave, e o crime de produtos que não são permitidos dentro do mercado nacional. Como é o quadro atual em relação às cotas de contrabando no Brasil? A Receita Federal faz um trabalho nesse sentido. Não apenas de identificação das rotas, né, que mudam bastante, né, mas também por onde as mercadorias entram. E quanto mais o contrabando se torna objeto de organizações criminosas, mais difícil fica esse trabalho para a Receita Federal. A gente trata esse assunto com bastante cuidado, né? Obviamente, existem algumas rotas que já são conhecidas, né? Foz do Iguaçu, cigarro passando por Foz do Iguaçu. Há pouco tempo teve uma reportagem na televisão a respeito disso, mostrando todo o contrabando sendo feito, como passava do Rio em barcos e toda aquela situação, né? Sabemos também que São Paulo, um grande mercado consumidor, a organização criminosa não tem fronteira e não tem divisões de governo, né? De estruturas governamentais. Então, se Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias militares e civis e Forças Armadas não trabalharem juntas, a gente não consegue chegar do outro lado. E mais do que isso, a gente também precisa de parceria com os nossos parceiros econômicos, né? A gente precisa conversar com eles, precisa ter troca de informações para a gente poder enfrentar de igual para igual essas organizações. Era a minha próxima pergunta exatamente, do ponto de vista dos outros países. Mais difícil hoje em dia porque não basta apenas a fronteira terrestre, em 24 horas podemos estar do outro lado do mundo. Esse processo de colaboração, ele existe ou ele pode ser mais implementado? Não, ele existe, mas com certeza precisa ser melhorado, né? Nós temos, no âmbito da aduana, tem a Organização Mundial das Aduanas, que fica em Bruxelas. Essa organização, o Brasil é signatário desde 81, e são 176 países que fazem parte dela, né? E a gente tem, por exemplo, aqui na América do Sul, tem um escritório regional de inteligência, que fica no Chile, juntamente com os pontos de contato aqui no Brasil e em outros países, a gente troca informações a respeito de ilícitos que estão ocorrendo em diversos países do mundo. E mais do que isso, assim, a OMA também organiza operações juntamente com países para combate. Agora, no final do ano passado, teve duas operações, uma focada no tráfico de drogas, outra focada no comércio ilegal de cigarros. E a gente também trabalha em parceria com eles e com outros países nesse sentido.
Estamos chegando ao fim de mais um Direito Sem Fronteiras. Eu conversei com o coordenador de Fiscalização e Repressão Aduaneira da Coordenação Geral de Administração Aduaneira da Receita Federal, Murilo José Perini da Silva Braga, e o especialista em Direito do Comércio Internacional, Robson de Moura Fernandes. E você pode ajudar a fazer o programa. Mande a sua sugestão para a nossa equipe. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Para rever esta e outras entrevistas, acesse o nosso site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!